professoras e professores! Eu sou a professora Elisa Cavalcante. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do segundo ano de Língua Portuguesa, texto 6 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é fábula, que pertence ao campo artístico literário. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF02LP01 e EF02LP26. E os descritores são os D5 e D10. As habilidades destacadas se referem ao uso, ao produzir textos, de grafia correta de palavras conhecidas ou com estruturas silábicas já dominadas, letras maiúsculas em início de frases e em substantivos próprios, segmentação entre as palavras, ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação. E também a leitura e compreensão com certa autonomia de textos literários de gêneros variados, desenvolvendo o gosto pela leitura. Os descritores dizem respeito à leitura de frases e à inferência de informações em um texto. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente livros das fábulas A Lebre e a Tartaruga e A Cigarra e a Formiga. Esses materiais serão necessários para o levantamento das hipóteses sobre o gênero textual que será estudado na sequência didática. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Caso um ou mais alunos já conheçam uma das histórias apresentadas na questão 1, convidem-lhes a contá-las como souberem para os colegas. Durante a resolução das propostas das questões 3 e 4, escutem atentamente as falas dos alunos e, se desejarem, registrem-nas no quadro. Após a realização da questão 5, questionem os alunos sobre o significado de moral da história e quais seriam as possíveis morais das fábulas apresentadas nas imagens da questão 1. Finalizem a atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, vocabulário, funcionalidade e estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente alguns dicionários. Eles serão necessários para a realização da proposta da questão 4 dessa atividade, na qual os alunos irão pesquisar o significado de algumas palavras. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento.
Durante a proposta da leitura eco, incentivem os alunos na leitura de trechos maiores do texto, possibilitando que avancem nessa habilidade. A proposta de realização da questão 2 é em duplas. Formem as duplas como desejarem ou orientem os alunos a formarem eles mesmos. Incentivem as duplas a trocarem ideias, ressaltando a importância das ideias dos dois componentes da dupla para que participem ativamente desse momento e respeitem o momento de fala do outro, favorecendo o trabalho com as competências socioemocionais. Ao final, proponham a correção coletiva para que as duplas compartilhem suas respostas com os colegas. Se preferirem, orientem os alunos a permanecerem nas duplas para a realização das questões 3 e 4. Disponibilizem os dicionários para a realização da proposta da questão 4. Uma sugestão é orientar os alunos ou as duplas a pesquisarem o significado de cada palavra, um por vez, e lerem para os colegas antes de escrevê-los. Solicitem que observem que algumas palavras possuem mais de um significado no dicionário, sendo importante observar o contexto no qual a palavra foi inserida para identificar o significado em uso. Após esse momento, registrem no quadro o significado mais adequado de cada palavra, de acordo com o contexto da história O Rato da Cidade e O Rato do Campo, apresentada na questão 1. Aproveitem para explorar as diferentes possibilidades acerca da consciência fonológica das 4 palavras apresentadas, enfatizando principalmente a pauta sonora e a segmentação da palavra em sílabas. Finalizem a atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente cópias de 2 trechos de sua escolha do texto O Rato do Campo e O Rato da Cidade. Esse material será importante para possibilitar aos alunos participarem de uma atividade lúdica na qual dramatizarão esses trechos. Realizem essa atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Durante a realização da proposta da questão 2, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Após responderem à questão 3, proponham um momento de socialização das respostas e convidem os alunos a observarem as semelhanças e as diferenças entre elas, possibilitando-lhes que concordem ou discordem da opinião dos colegas e discutam-nas respeitosamente. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão a autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4.
Professoras e professores, na atividade 4, Eu Planejo o Texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. A proposta de resolução dessa atividade é em trios. Se desejarem, orientem os alunos na composição dos trios ou deixem-lhes livres para compô-los. Durante a resolução das questões 1, 2 e 3 nos trios, chamem a atenção dos alunos para a importância da participação de todos os componentes do trio na realização da atividade, além da importância de saber ouvir os colegas e respeitar suas opiniões. Dessa forma, estarão contribuindo com o desenvolvimento das competências socioemocionais. Finalizem a atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, Eu Escrevo o Texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizado na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente livros de fábulas, tapetes ou pedaços de tecidos. Esses materiais serão importantes para possibilitar aos alunos um momento lúdico de apreciação dos livros e leitura espontânea. Organizem antecipadamente, com a ajuda dos alunos, se desejarem, um espaço na sala de aula para a apreciação dos livros de fábulas. Determinem um tempo adequado para que os alunos possam apreciar os livros. Ao final, proponham uma breve conversa questionando os títulos, quais já conheciam e os assuntos das histórias. Iniciem a atividade convidando 2 ou 3 alunos para realizarem a leitura do texto do quadro Só para Lembrar e orientem os demais a acompanharem silenciosamente. Ao final, promovam uma breve retomada dos principais elementos necessários para a escrita de suas fábulas: título, parágrafos, sequência de fatos, começo, meio e fim, personagens animais, moral da história. Prossigam na atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Professores e professoras, posteriormente reservem um momento para lerem as produções individuais dos alunos. Dessa forma, poderão avaliar mais precisamente o processo de aquisição da escrita deles, observar quais alunos conseguiram produzir textos de acordo com as habilidades destacadas e quais deles ainda necessitam de maiores intervenções. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual, presente no livro Eu Supero Desafios. A proposta da resolução da atividade 6 será em grupos. Portanto, é importante que, durante esse momento, os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias, e também cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveitem esse momento para observarem como os alunos lidam com essas questões. Disponibilizem-se a auxiliarem os grupos que necessitarem de ajuda. Ao concluírem a proposta da questão 1, convidem um grupo para socializar sua resposta em cada item, questionando se os demais responderam de forma semelhante ou diferente e realize intervenções apenas se necessário. Leiam o enunciado da questão 2 e orientem os grupos a realizarem juntos
um por vez, de forma que todos os integrantes do grupo opinem na resposta dos demais. Finalizem a atividade com a realização da proposta da questão 3 e orientem os grupos a auxiliarem os colegas que necessitarem fazer ajustes em seus textos. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo Análise Linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 6. Até o próximo vídeo.